E aí, pessoal? Vamos agora para o nosso primeiro podcast Saúde Brasil. E hoje vamos receber aqui uma dama da saúde, Jennifer Santos. Teria que abrir com uma mulher, né? O primeiro teria que ser com chave de ouro e teria que ser com você, Jennifer, né, Jennifer? Me sinto lisonjeada, né? Até porque meu início todo foi com você, então nada mais justo que fosse de novo, né? Iniciar de novo a gente junto. Assim, agradeço muito toda a trajetória que a gente tem e a iniciação do mercado que foi nas suas mãos. Então, estou em casa. É isso aí. Então, para você aí que está do outro lado da telinha, só para você entender um pouquinho do nosso conteúdo, a gente vai sempre focar na saúde. Vamos trazer vários médicos, Jennifer. Aqui você já está convidado para participar do próximo, tá? E vamos trazer também grandes profissionais da saúde suplementar, para que a gente possa sentar, debater um pouquinho sobre o cenário, o mercado hoje da saúde suplementar, não só do Rio, mas sim do Brasil. E o importante também é que no nosso podcast não tem nada embaixo do tapete, é sem filtro, pode falar o que quiser, dá a tua opinião, que em geral a gente sabe que quando a gente traz hoje o profissional representando uma empresa, né, a gente sabe que fica lapidado e algumas questões não podem ser debatidas, alguns assuntos não podem se levar, né, para o ouvinte, né, para você que está aí do outro lado da telinha, mas a gente promete, vamos realmente mostrar as vísceras desse mercado. Então você aí que pretende fazer o seu plano de saúde, o seu seguro, não faz antes de ouvir o nosso podcast. Uma conversa bem transparente, né? Direto e reto, é isso que é importante. Com certeza. Isso é que vai ser importante. Mas vamos lá. Primeiro eu quero entender um pouquinho, Jennifer, desse nosso momento hoje, que está a saúde suplementar. A gente vai fazer 2 blocos. O primeiro, a gente vai focar na saúde suplementar, no entendimento do que é hoje você adquirir, fazer uma adesão de um plano de saúde, mas também vamos trabalhar um pouquinho o cenário interno entre a operadora de saúde, que a Jennifer vai explicar, eu tenho certeza, maravilhosamente aí para vocês, e vamos mostrar também o cenário que é uma administradora de benefício, o que é uma corretora, né? Mas antes eu queria entrar num tema. Em 2018, foi feita uma pesquisa por uma empresa sueca, aonde ela entrevistou 1.700.000 pessoas. Essa entrevista foi em 29 países e a pergunta era simples. Qual a satisfação de você como cliente, como prestador de serviço? Olha que interessante. O Brasil ficou em penúltimo lugar. Jesus. Esperado, né? Não, eu me surpreendi. Porque se a gente analisar, ganhamos só do Japão. E o mais importante e o impressionante nisso é que, cara, nós somos o país do futebol, né, da alegria, do carnaval. E quando a gente chega, que se depara com a prestação de serviço, aquilo que a gente tem que entregar sem esperar nada em troca, nós ficamos em penúltimo. Então quer dizer que no Brasil a prestação de serviço ela funciona se houver a troca. Quer dizer que eu te atendo bem porque você está me dando alguma coisa, porque eu estou usufruindo de algo. Me parece que é esse o cenário. E eu não sei se você percebe, Jennifer, e você aí que está do outro lado da telinha, que você hoje chega numa lanchonete, tá? Num restaurante, nas grandes redes, e você percebe, se ele for na Zona Sul, o atendimento é uma coisa. É diferenciado. Se ele vai para a Zona Norte ou um comércio de bairro popular, muda totalmente, às vezes, a mesma rede. Aí eu pergunto, se tem preço e se tem promoção, perde a qualidade do serviço? Então eu quero entrar justamente no atendimento ao cliente e a qualidade do serviço prestado em geral. E se realmente as empresas hoje, do nosso segmento, corretoras de planos de saúde, seguros em geral, administradoras de benefícios, que a gente vai explicar, a Jennifer
vai explicar muito bem isso para a gente adiante. E operadoras de saúde. Realmente, ela está focada em prestar o melhor serviço ao cliente, independente da classe social? Então, sim, minha opinião, né, é que realmente existe um preconceito estrutural. Lembrando que a opinião sua gente, é a opinião pessoa física, tá? Porque a gente teve esse cuidado de não trazer o profissional do mercado, né, quando ele vem representando a sua empresa, né? A gente está trazendo aqui os grandes profissionais. A Jennifer é uma das grandes gestoras do mercado carioca na área de saúde, e a gente se preocupou nisso. Não, Jennifer, a gente quer tratar do profissional e quer entender um pouquinho e que você fale qual é a sua visão. Então, só para a gente deixar claro para quem está nos assistindo aí, entender que a gente está buscando hoje fazer um podcast sem filtro, sem nada embaixo do tapete e mostrando realmente a realidade que a gente vive, principalmente no nosso segmento. Mas vamos lá, continua. Realmente, é um papo mais pessoa física, né? Para a gente poder informar realmente quem escuta a gente, quem precisa. Realmente existe, sim, um preconceito estrutural, né? Então, a gente sente isso em todas as áreas. Seja justamente o que você falou. A galera que está na Zona Sul, ela tem realmente um tratamento diferenciado de quem atua na Zona Norte. Isso é um fato. Na nossa área, eu acredito que a gente tenha muitos profissionais super qualificados para não fazer essa discriminação. Mas ela vem justamente por tudo que a gente já passou, pelo preconceito estrutural que tem a sociedade no geral, né? Eu acredito que aqui a gente tenha muito, não só na nossa área, como em qualquer outra área. Então, assim, as corretoras, elas têm sim um bom profissional, um excelente profissional para te atender. Mas a gente sabe que os melhores hospitais ficam na Zona Sul e aí são os valores mais caros. Então, hoje em dia, o plano de saúde ele já não é mais luxo, né? Ele já é uma parte mais corriqueira, porque você não tem o SUS. Nós, cariocas, não temos SUS. Infelizmente. Infelizmente, a gente não tem um atendimento de referência no SUS. E nem os hospitais de referência do SUS, eles atendem com tanta propriedade. Muita teoria e pouca prática. Pouca prática, pouco profissional, sabe? Então, assim, a gente sabe que os profissionais que atuam nos hospitais, eles atuam nos grandes hospitais particulares, como eles também atuam na rede pública. Mas se você for no mesmo profissional, você vai sentir diferença de atendimento. Mas isso, eu volto a dizer, isso aí não seria... vamos tirar como base a última pesquisa, 2018. 1.700.000 pessoas, nós ficamos em penúltimo. Cara, por que quando a gente muda de cenário, por exemplo, quando a gente está no futebol, quando a gente está no carnaval, nós somos alegres, né? Porque ali existe uma troca, interesse, né? Mas quando a gente se propõe a ser um profissional, um prestador de saúde, de serviço, não seria primícia atender bem sem nada em troca? Encantar o cliente, satisfazer? Porque hoje eu entendo que nós vivemos de carteira. Sim. Qualquer profissional, né? Qualquer negócio, vive da sua carteira. Então, a partir do momento que a gente entende que o atendimento ele tem que ser medido por classe social, né? Por bairro, então fica meio complexo. Então, a teoria seria, não, eu estou me adequando, me moldando a uma situação de benefício. Tipo, Zona Sul, eu ganho mais. Sim. Né? Zona Norte, ou um comércio popular, eu ganho menos. Então, com isso, eu também diminuo a minha qualidade do meu atendimento. Será que a gente não pode mudar isso no nosso cenário hoje? Eu falo nas 3 linhas de raciocínio, tá? Operadora de saúde, como a prestadora, né, dos serviços médicos, a administradora de saúde, que faz a gestão, né, o elo entre a corretora, a operadora e o cliente, e o corretor e a corretora, né, de planos de saúde, que é aquele cara que realmente vai na tua casa. Que te presta o atendimento. Ele está na ponta. Então, a minha pergunta é, será que a gente não tem hoje que mudar o nosso conceito, atender bem, sem visar classe social? Não, isso é um fato. Realmente a gente precisa
perder esse conceito, né? Esse preconceito. Uhum. Isso tem que ser caído. Uhum. Até porque foi o que você falou, a gente trabalha com carteiras. E o que você faz carteira? Um bom atendimento e uma boa indicação. Então, você tem que prestar o seu serviço independente da classe social do cliente. Você tem que prestar o serviço que o cliente quer. Se aquele cliente pode pagar um ambulatorial, você vai oferecer um ambulatorial com excelência. Se ele pode pagar uma rede top, que você ofereça com a mesma prestação. Para ambos os casos, né? É muito estrutural. Realmente a gente precisa perder esse conceito e melhorar o atendimento, sim, porque eu acho que existe uma diferenciação e isso precisa cair por terra, porque foi o que a gente estava conversando, o plano de saúde hoje em dia não é mais luxo, ele é necessidade. Os hospitais, pela a nossa visão, e eu queria saber a sua, e que a gente passe para quem está do outro lado aí da telinha, os nossos internautas. Agora tudo mudou. Era digital, né? Tudo é digital. Então, entendam, um hospital hoje, mesma rede, tá? Vamos entrar nesse universo. Ele está aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Essa mesma rede está na Zona Norte. É o mesmo atendimento? Não. Não é o mesmo atendimento. Não é muito real isso. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande. A nossa população, independente do segmento, ela é uma população estruturalmente muito preconceituosa. E foi o que você falou. Eles visam atender melhor quem te proporciona mais. E assim, eu acho que com saúde não se brinca, né? O atendimento deveria ser igual para qualquer lugar. A qualidade, o atendimento, tudo. Porque foi o que a gente estava conversando. Há profissionais que atuam numa rede de excelência e o mesmo profissional atua no hospital público. E se você for ser atendido pelo mesmo, e esse é um fato real, se alguém algum dia já passou por isso, pode até conversar sobre mais, né? E isso existe, ele não presta o mesmo atendimento. Mesmo ele atendendo em regiões diferentes? Em regiões diferentes. Público A, B, C e D são atendidos de forma distinta? De formas distintas, e isso é muito real. Eu digo por mim, eu já tive meu primeiro filho numa rede pública, né? E, assim, eu peguei uma equipe de profissional a primeira vez, excelente, que foi o primeiro turno. Trocou de turno, a menina eles perderam a minha ficha. Queriam me dar vacina, injeção de pré-eclâmpsia, eu nunca tive pressão alta. Então, assim, você vê pelo profissional. Às vezes ele está ali por estar, vou ganhar meu dinheiro. Hoje em dia as pessoas não trabalham mais por amor. Você ama, eu amo o que eu faço, você ama o que você faz, a gente faz com muita vontade. Então, você presta um serviço de qualidade porque você faz aquilo que você gosta. E hoje em dia a galera está tão materialista que faz por dinheiro. Então, quando você faz desse jeito, não roda e não funciona. E aí quem sofre somos nós, né? É a população, não tem jeito. E só para ilustrar um pouquinho esse cenário, e por isso que eu gosto de bater muito nessa tecla, atendimento ao cliente, encantar ao nosso cliente, porque eu acho que a função de qualquer profissional na área de saúde ou em qualquer área que ele atua, ele tem que entender que ele precisa ter a carteira de cliente. Sim. Ele precisa encantar o seu cliente. Né? E como ele faz isso? Prestando um atendimento de qualidade, de excelência, independente da classe social. De quem é atendido, isso é verdade. Eu estava, só para ilustrar um pouco, eu estava vindo de São Paulo ao Rio e fiz uma ponte para o Santos Dumont. Peguei um motorista de aplicativo e vim para casa. Então, moro no Recreio. Cara, ele tirou a minha mala, tá? Ela tirou a minha mala, me atendeu super bem. Outro dia, eu fiz a mesma ponte aérea, só que eu tinha que ir para uma reunião lá em Caxias. Foi para a Baixada. Cara, esse outro profissional nem sequer desceu do carro. Então, você fica impressionado, eu não sei se vocês aí que estão do outro lado da telinha, os internautas, já passaram por essa situação. Então, eu comecei a me questionar, porque com 30 anos trabalhando na área executiva, lidando com pessoas, a minha premissa foi sempre o seguinte: resolver o problema do cliente, atender o cliente com excelência. E eu acredito que, independente do produto que você apresente,
quando você presta esse nível de consultoria, de atender com qualidade, com excelência, você vira um amigo. Vira. Né? E é aquela pessoa que te impulsiona profissionalmente. Porque quando você dá um serviço bom, ele indica para os amigos. Isso a gente faz em qualquer segmento. Então, assim, nosso segmento é um segmento importante da área de saúde? Sim. Mas ele vem também puxando vários segmentos. Então, seja o atendimento, seja a qualidade, seja o que as pessoas querem que a gente faça. Você tem que fazer com o próximo o que você queria para você. Então, se você quer um atendimento bom, você precisa prestar um atendimento bom. E, assim, hoje em dia, o currículo já não conta mais como nada, né? A galera vai no quem indique. Essa é a verdade. Então, isso é em qualquer área, tá? A gente não está falando só na área de saúde, isso é em qualquer área. Hoje em dia você pode ser formado, você pode ter um currículo excelente, mas é quem te indique. Então, quem te indica? Aquelas pessoas que você já teve contato, em que você teve um atendimento bom, em que você teve um contato bom. Então, foi o que você falou, é a carteira, e essa carteira vem por indicação. Entendi. E é assim que a gente precisa atuar, seja em qualquer situação. Então, vamos deixar aí, né? Já essa deixa para o nosso pessoal. A Jennifer vai estar sempre com a gente aqui. Espero todos às sextas-feiras, na gravação dos nossos podcasts. Mas a gente, quando adquire a experiência profissional, você também tem uma vasta experiência profissional, eu entendo que a gente sobe uma montanha e começa a enxergar de cima da montanha. Né? Quando a gente chega nesse nível, a gente precisa entender que o ego precisa baixar e a qualidade e a prestação de serviço tem que ser mantida. Sim. Né? Porque quando a gente chega numa esfera profissional, cheguei aqui no topo, a gente tem que começar a combater justamente o que está errado em nossa volta. Que é essa a primícia, pessoal, do nosso podcast. Trazer esses grandes profissionais como você, gente, foi realmente você colocar na mesa quais são as tuas dores. O que é que você realmente acha? Né? Quando a gente está vestido na nossa empresa, a gente fica ali, né? Não pode falar muita coisa, né? Somos, muitas vezes, reprimidos, né? É como se diz, não, eu estou falando aqui pelo CNPJ, mas eu penso aqui de outra forma pelo CPF. Então, eu sempre digo para você que está aí do outro lado, que está iniciando, né, o lado profissional, para você aí que está iniciando no empreendedorismo, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente começa a crescer, que se enxerga de cima da montanha, você tem que entender o seguinte, que as empresas passam e os profissionais ficam. Vamos passar para outra pergunta? Vamos. Vamos lá. Plano de saúde hoje no Brasil. O cliente tem e entende que é prevenção ou tratamento de choque? Olha, eu já acho que a gente está no tratamento de choque, hein? Porque o plano de saúde hoje em dia é necessidade. É necessidade. Mas a visão dele hoje, ele tem uma visão que ele precisa ter um plano para a prevenção? Logicamente, a gente precisa de uma prevenção. O corretor instrui isso, olha, você tem que prevenir. O plano não é para quando você está doente. O plano é para você prevenir quando você precisar. O acompanhamento, né? Então, o que eu entendo hoje, o que dá para enxergar no nosso cenário, é que todos os planos tá sobre tratamento de choque. E, gente, pasme, é um mercado hoje de mais de 50 milhões, olha, 50 milhões de pessoas que têm planos de saúde. Então, a gente precisa entender que esse mercado ele poderia chegar a 70 ou 80 milhões. Mas o que me parece, Jennifer, eu não sei se você está mais dentro dessa realidade do que eu hoje, o profissional está qualificado para vender o preventivo ou ele está se preocupando em vender para quem está doente? Então, não. Eu tenho muitos profissionais. Eu acho que, assim, a galera hoje em dia ele já mudou o modelo, né? Então, assim, você pega uma pessoa, explica o básico e joga ele para fazer a venda.
Então, é aquela venda que não é de qualidade. E isso afeta demais os clientes, tanto os novos quanto os antigos. Porque aí eles sofrem um reajuste abusivo por conta da má qualidade de prestação, de informação ao cliente que está fazendo a contratação. Então, assim, qual é o peixe mais fácil de você pescar no mercado? Aquele que está necessitando com urgência. Não é aquela pessoa que você ofereça. O certo é você oferecer ao cliente o plano, o cliente está tranquilo. Só que o peixe mais fácil de você pescar é aquele que já está precisando. A pessoa não quer ter o trabalho de trabalhar o cliente, de conversar, de mostrar para ele que você agora pode não precisar. Mas mais para frente, quando você precisar, você já vai ter um serviço de qualidade. Né? Exatamente. Ele está no tratamento. Só que a parte mais fácil, acho que foi que a gente estava conversando, a cultura está tão assim, rala, né? Tá tão ruim, a nossa cultura mesmo, que a galera pega o que é o mais fácil. E o mais fácil é aquela pessoa que está desesperada num atendimento, que precisa desesperadamente de um tratamento. Só para vocês entenderem, gente, vocês aí que estão do outro lado da telinha, esse momento que a gente vive hoje no Brasil pós-pandemia, e a gente quer desmiuçar justamente isso no nosso podcast, levar essa informação para vocês, que muitas vezes não chega até vocês. Né? A gente sabe. Ela é ofuscada pelo profissional que te atende. Porque é o seguinte, a partir do momento que você hoje vai adquirir um plano de saúde ou um seguro, você tem que entender o seguinte, ora, eu tenho que prestar as melhores informações, eu tenho que prestar uma declaração de saúde assertiva e a gente vai desmiuçar tudo isso no nosso podcast. Não perde, todas as sextas-feiras a gente vai estar juntinho aí, não é isso, Jennifer? Sim. E a gente precisa mostrar esse outro lado, porque o que é que acontece? Você hoje faz um plano de saúde, você tem que fazer um plano de saúde pensando em você amanhã. Isso. E não pensando em você hoje. Porque o que é que acontece? O cara vai fazer um plano de saúde, pega um tratamento de choque, ele já precisa. Então, ele começa a ter um atendimento. Depois de um ano, o que é que acontece? Ele vai sofrer um alto reajuste. E muitas vezes ele não entende porque ele sofreu aquele reajuste. O número de utilizações que ele teve, muitas vezes a ADS fraudada, que é a declaração de saúde. A gente vai entrar mais nesse tema, se der tempo, é claro, porque o tempo... Hoje, mas a gente está correndo. Tem todas as sextas para falar sobre isso. Tem, né? Sim. Estamos botando combustível com o carro andando, né? Mas vamos lá. Eu quero entender, quero ir mais profundo nisso. Hoje, o profissional, corretor, a administradora de benefício, que é a intermediária entre o cliente, o corretor e a operadora de saúde, eles estão entendendo que eles precisam trabalhar para o preventivo ou eles não fazem campanha nenhuma, eles querem o cliente a todo custo? Não, a administradora sim, a operadora também. Agora, a corretora depende muito do profissional que atua ali. Porque passado a gente precisa informar, até porque todo mundo sofre com isso, a operadora sofre, perde dinheiro, perde a qualidade, a administradora sofre, porque a gente tem um reajuste, a gente tem uma perca de carteira. Então, assim, isso engloba muita coisa. E isso está na ponta. Isso tudo pode ser evitado. Um reajuste abusivo pode ser evitado. Tudo isso pode ser evitado. Desde que a gente trabalhe com transparência. E é o que a gente precisa, de transparência. Existem profissionais transparentes, com certeza. Mas a gente também sabe que tem aquela laranja podre do cesto que acaba contaminando e prejudicando todos os outros trabalhadores. E não só os trabalhadores, prejudica todos os outros corretores, prejudica a administradora, prejudica a operadora e prejudica o próprio cliente, que é o mais afetado no valor final. E vai ser reajustado, né? Justamente. Jennifer, passa só um pouquinho aqui para os nossos internautas aí. Quais os produtos hoje que são disponibilizados pelas operadoras de saúde? Só para eu entender um pouquinho o cenário. Eles trabalham com o que hoje? Então, na verdade, eles ficam divididos em 3, né? Que é o plano de pessoa física, o adesão e o PJ. Pessoa física e familiar ou não? Familiar. Familiar. Física, individual e familiar. Individual e familiar, adesão e o PJ. Então, assim, o adesão é o que chama mais a nossa atenção.
quer um produto que ele é ofertado de uma tabela um pouco mais... A diferença de preços entre eles. Exatamente, a diferença de preço, a tabela ofertada é melhor. E aí a gente precisa que o profissional esteja incluído em alguma entidade de classe, isso facilita muito, seja ele estudante, trabalhador... Entidade de classe, associações ou sindicato, tá, gente? E isso facilita muito a venda. Porque... Isso é o quê? 20% mais barato? Acredito que de sim. Que um plano... Sempre a régua vai ser o seguinte, o plano adesão, o plano individual, ele é o mais caro. Ele é o mais caro. Aí depois vem o quê? Depois do individual. Vem o familiar, que é um pouco mais barato do que o individual, certo, pelo grupo de pessoas que entra junto, né? Certo. O adesão e o PJ, que fica muito mais em conta. O PJ hoje é o que realmente é a cereja do bolo. E a galera hoje em dia, a maioria trabalha mais no trabalho informal, né? Sim, existem trabalhadores de carteira assinada, sim. O MEI. Mas agora a galera está trabalhando mais individual, até pela própria mudança que teve, né? No Ministério do Trabalho. Entendi. Então, assim, existem muito MEI. Então, gente, quer fazer um plano de saúde preventivo e quer pagar pouco, abre o seu MEI individual lá, abre o seu MEI direitinho, efetua direitinho, fica ativo. Está na atividade em 6 meses, você faz o seu plano com um valor acessível e sempre na prevenção, sempre na transparência, porque é o plano realmente mais acessível do mercado. O reajuste, que é sobre a sinistralidade, tem diferença do adesão do empresarial? Tem diferença. O empresarial, adesão individual, né? Tem explicar diferença. Um pouquinho só para eles entenderem? Então, assim, o individual é sobre a sua utilização, né? Então, é a utilização do cliente que está ali naquele grupo. Ele é reajustado anualmente? Anualmente, conforme a utilização dele. O adesão, ele é reajustado conforme a entidade. A carteira total da entidade. A carteira total de que entra. Então, assim, eu entro... É um reajuste menor. É um reajuste menor, mas depende da transparência do trabalho. Porque ali entra um grupo maior de pessoas e você é reajustado pela sinistralidade daquela entidade. Então, eu posso ter uma baixa utilização, mas se o meu coleguinha do lado entrou na má-fé, e a gente acaba pagando pelo erro dos outros, pelo serviço dos outros. É a declaração de saúde preenchida, falsificada, fraudada. Exatamente. Né? É você não omitir, né? É a sua omissão. É a omissão Essa que você... omissão tem conivência do corretor, você acha? Ou o cliente também muitas vezes omite? O cliente às vezes omite sim, tá? Porque hoje o cliente às vezes omite sim, porque hoje em dia ninguém mais é tão desinformado quanto antigamente, isso é um fato. Mas sim, é um conjunto de omissão. Então, assim, isso traz umas consequências ruins. Com a vontade de comer, exatamente. Um trocadilho. Exatamente. A regulamentação da ANS, gente, que é a Agência Nacional de Saúde, e pasmem, tá? Ela consegue perder para a Anatel. Impressionante. Sério? Né? Não sabia. Quando consegue perder para a Anatel, então, agência, olha, parabéns pelo serviço que você está prestando em regular os planos, né? Porque não há serviço, né, sem um monitoramento. Porque a primícia, gente, você aí que está do outro lado, é você ter a Agência Nacional de Saúde Suplementar monitorando os planos de saúde. E o que é que acontece? Existe hoje o monitoramento da sinistralidade e do reajuste só do plano individual, correto, gente? Uhum. É isso? Sim. Esse é reajustado e administrado pela própria ANS. Já o adesão e o empresarial, ele é reajustado, como a Jennifer falou, pela própria carteira. Né? A empresa, o empresarial pela carteira da empresa, todos os funcionários, e o adesão por todos os associados ou sindicalizados, né, das associações ou sindicatos. Mas o que me impressiona nesse cenário é que eu acho que falta uma transparência do órgão regulador. Né? A gente precisa deixar claro isso. Falta a transparência, então, por causa disso, cria brechas na cadeia produtiva? Cria, né? Lógico que cria. Quando você tem um serviço com um monitoramento firme,
A galera se acanha, né, de fazer uma besteira ou outra. Pensa 2 vezes, né? Pensa 2 vezes. Mas quando você vê que existe uma brecha, aí que vai aquelas pessoas que a gente comenta, que é o que prejudica todo o nosso serviço. E assim, o nosso mercado é um mercado que precisa de tanta transparência dos 2 lados, porque todo mundo sofre aí, todo mundo perde. Todo mundo perde. O cliente perde, o corretor perde muito mais, a administradora mais ainda, e a operadora também que vai ficando defasada. Então, assim, a gente precisa que, pelo menos na área da saúde, gente, que é uma área tão importante, e o plano de saúde já não é mais luxo. E lembrando o seguinte... A gente precisa muito. Perfeito. Lembrando o seguinte, vocês que estão aí do outro lado da tela, antes de fazer o seu plano de saúde empresarial, individual, adesão, né? Sempre acompanha os nossos podcasts, que eu acho que a gente vai dar dicas aí super interessantes, né? Lembrando que é sempre uma consultoria, aqui não existe corretagem, né? O corretor, a venda. Então a gente vai deixar um link no nosso canal para vocês enviarem as suas dúvidas, as suas perguntas, que na próxima semana a gente vai estar sempre respondendo. E pode ser a pergunta que for, Jennifer? Pode ser a pergunta que... Não vai ficar nada embaixo do tapete? A gente aqui no Conversa, a nossa conversa é reta, direta e, gente, é com vocês. A gente precisa deixar claro para vocês que está no meio o que acontece. Porque às vezes uma proposta é muito sedutora, mas é aquela proposta que vai te ferrar lá na frente, entendeu? Então, assim, a gente já passou por muita coisa, a gente já viu muita coisa nesse mercado. E muita coisa que pode ser evitada é o que a gente quer fazer aqui. Evitar as pegadinhas. Vamos, que atrás vem gente. Qualificação do profissional corretor no segmento da saúde suplementar, gente. Melhorou nos últimos 5 anos? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Vícios? Vícios, justamente, vícios. A sociedade muda, o mundo muda, mas os vícios não mudam. Então a gente arrasta. Cultural. Exatamente, é cultural. A galera arrasta tudo aquilo que já viveu lá atrás. Foi o que a gente estava conversando. São preconceitos culturais, estruturais. Então é uma estrutura. Será que porque não existe um órgão regulador como existe no seguro, o SUSEP, que regula, o cara pensa 2 vezes em fazer qualquer besteira, porque ele sabe que ele pode perder a credencial dele. Será que não era também um momento, né, das autoridades, dos órgãos reguladores, começar a enxergar o profissional da área de corretagem, de plano de saúde, com os olhos diferentes? Eu acredito que sim, eu acredito que evitaria muita coisa. Eu acho que, assim, é um custo ainda muito alto, elevado, nem é todo mundo que tem acesso a fazer uma SUSEP, né? Então, o custo é elevado. Então, acho que se diminui um pouco o custo, coloca acessível para todo mundo que queira ingressar no mercado, a gente vai ter um mercado com mais qualidade. Porque não adianta você pegar uma pessoa na rua, tipo, vamos vender. Vender todo mundo vende, a gente vende uma água, vende uma bala, mas a gente está vendendo saúde, a gente está vendendo vida. Então, a gente precisa de um profissional qualificado. E o que a gente vê muito por aí são pessoas que não são totalmente qualificadas. A pessoa vem, faz 1, 2 treinamentos, 3, mas ela não teve, sabe, aquele estudo minucioso de saber o que a gente está lidando, as consequências do que acontece com cada ato. Porque o que dá para perceber é o seguinte, o cara não deu certo em alguma profissão, corretor. Ele vira corretor, vira né? corretor. Ele cai de paraquedas. Isso é real. Mas isso não é ruim, tá, gente? Você aí que está aí passando por dificuldades na tua área de atuação, cara, olha, é um excelente mercado a área de corretagem, de plano de saúde e seguro. São profissionais hoje, para você ter uma ideia, os medianos hoje ganham cifras acima de 10 mil, né? Sim, é um mercado muito promissor. Promissor, né? E os grandes hoje, consultores, hoje está ganhando hoje mais de 20 mil. É só para você ter ideia. Então, eu acredito que é um grande mercado. Agora, precisa se qualificar e se profissionalizar. E uma pergunta agora que eu acho que é muito pertinente é o seguinte. Viemos da pandemia, onde o mercado não existia a venda online. Aí, passamos pelo tratamento de choque. Todo mundo teve que ir para o mercado fazendo venda online. E para pasmar, né? Engraçado. Quando a pandemia para tudo, é o mercado que mais atuou, né? Que mais cresceu. É verdade. Não, e o seguinte, a gente tinha uma previsão até 2018 que a venda online, né, ela chegaria nos próximos 5 a 10 anos. Porque os profissionais, eles não era que eles não queriam se qualificar. Na realidade,
muitos queriam, mas não havia a pressão, a necessidade. E nem as operadoras de saúde, nem as administradoras de benefícios, nem as corretoras estavam se preocupando. No tratamento de choque pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, foi obrigado todo mundo a trabalhar online. Todo mundo fazer as suas vendas digitais. Eles realmente se qualificaram por um tratamento de choque. Né? A minha pergunta, o profissional hoje, carioca, fluminense, ele está hoje preparado não só para vender online, ele está preparado hoje para vender para o Brasil? Então, alguns sim, tá? A gente tem administradores hoje que trabalham de forma nacional. Então, o corretor que está atuando no Rio, ele pode vender para o Brasil todo. Mas foi o que você falou, foi um tratamento de choque. Foi uma coisa que foi muito rapidamente. Então, assim, tudo ia benéfico, tá? Extremamente benéfico. Porque hoje você consegue fazer uma venda de onde você estiver. Antigamente, não. O corretor tinha que se deslocar à casa do cliente e levar aquele papel, preencher de 15 a 20 folhas. E aí você preenche 2 vias, porque o cliente também queria a via dele. Era muito mais trabalhoso. Mas com o bônus também vem o ônus, né? E, assim, ajudou demais. Demais. Muita coisa. Mas também prejudicou muita gente, porque vem aquela galera que, tipo, eu estou fazendo online, ninguém sabe se o contrato é real. Então, a gente teve muita perda no mercado por fraudes contratuais. Então, assim, o que a gente fala... Ônus e bônus, né? É o ônus e o bônus. Eu acho que está todo mundo se adaptando. Pandemia, e eu acredito que vai melhorar. A tendência, ela veio realmente para nos ajudar, né? Teve o lado ruim, muitas perdas, mas ela teve algumas coisas que veio para nos ajudar. Uma delas foi a venda online. Eu queria perguntar o seguinte, se você tivesse hoje, olha que é difícil essa pergunta, tá? Se você tivesse hoje no lugar do cliente, quais as dúvidas e perguntas que você faria para um corretor para aderir a um plano de saúde? Olha, primeiro... Faz 3. Primeiro perguntaria justamente sobre o reajuste, gente. O reajuste é muito importante. Você tem que perguntar ao seu corretor, quando reajusta? Sabe mais ou menos a porcentagem do reajuste? Tem uma média, tem uma base? Porque isso é importante, porque hoje a gente sabe que o povo carioca, não só o carioca, mas o brasileiro, ele vive apertado. A gente, né? O poder aquisitivo da galera não está tão alto, né? Então, assim, existe uma perda financeira muito grande também. A gente vê muitas lojas fechadas, muito trabalhador desempregado. Então, a gente precisa primeiro cuidar do nosso financeiro, porque não adianta você fazer um plano hoje, daqui a 2 meses você não conseguir pagar. Então, assim, isso afeta muita coisa. Então, você primeiro tem que perguntar, sim, sobre o reajuste. Quando que vai reajustar? Seria a primeira. Manda a segunda. A segunda... Dúvida mesmo, que geralmente acontece nos bastidores e são ocultadas, né? Tem que perguntar mesmo, passa um link de credenciamento, porque isso é importante. Você precisa instruir o seu cliente a ele correr atrás das suas coisas. Ou seja, né, vamos dar um exemplo. De estar presente, de não ficar muito preso no corretor. O corretor tem que desmembrar o cliente dele. Porque fica preso ali, o cliente tem muitas dúvidas, o corretor não tira. Então, quando o cliente liga para a gente, às vezes ele não sabe nem que a própria administradora ou a operadora vai fazer um contato com ele para confirmação de dados. Gente, quando ela fala, tá, é porque ela é de uma administradora de benefício, tá, pessoal? A gente fica preso, né? Não tem jeito. Então, assim, o importante é a gente perguntar sobre o credenciamento da operadora, sobre o reajuste, onde atende. E entender, fazer o cliente entender que hoje em dia tem a carteirinha digital, né? Porque a gente tem uma reclamação fora do normal, tipo, cadê minha carteirinha? Se o cliente Amigo, a era digital. Era importante? Muito importante. A gente precisa saber da saúde do cliente. Eles fazem questão de não perguntar? Ou não? Omite. Eu acredito que até pergunte, tá? Eu acredito que até pergunte. Para ele poder direcionar o cliente de uma forma transparente ou não. Entendeu? Que é o que mais acontece. Ou seja, não, isso você declara, porque é tranquilo. Aquilo ali você não declara, porque senão você não passa. Então, eu acredito que pergunta, mas não coloca em prática, entende? Ele não pratica, ele pergunta em termos de conhecimento próprio para saber para onde direcionar.
Porque a gente sabe que tem lugares que são mais rigorosos e que pega mais em cima, e eles sabem onde pode incluir. Aqui eu posso colocar que aqui passa com mais facilidade. E essa é a cabeça do... Então vamos esclarecer um pouquinho para você que está aí do outro lado da telinha e precisa ou está pensando em aderir a um plano de saúde. Quando a gente fala em omissão da ADS, que é a Declaração de Saúde, são as CID, as patologias que você já tem. Quando você declara, você é cardiopata, por exemplo, você tem um problema cardíaco, que você declara, você tem 2 anos de pré-existência. Ah, Zé, mas aí fazer um plano para passar 2 anos para não ter aquele atendimento, tudo bem. Mas você precisa entender o seguinte, plano de saúde hoje, como eu falei anteriormente, é preventivo, não é tratamento de choque. Então você que hoje tem uma CID, tem um problema de saúde, declara, gente. Declara, porque a operadora, ela fica assim de olho, você acha que são milhões? São, mas eles sabem da utilização de cada cliente. E se pega uma utilização de alguma patologia que não está incluída, isso aí é uma fraude contratual. Isso cancela, né? Cancela. Boletim de ocorrência, sem processo, e são assim, coisas desnecessárias, sabe? É um desgaste sabe? que não é preciso, Não, né? e não compensa, Não né? compensa. E você que está do outro lado, você precisa entender o seguinte, que você, mesmo você declarando, você colocando o teu SIN na tua patologia, lembrando que você vai ter todos os outros atendimentos. Todos os exames simples também são cedidos, né? Os preventivos, né? Exames complementares. O que você não vai ter é o tratamento cirúrgico, né? Ou a internação sobre aquela patologia. Ok, gente? Estou falando besteira, não. Não, tá. Me corrigem, tá? Tá certinho. Então, a gente precisa só instruir. Por isso que eu falei que é sem filtro o nosso pod. Sim. Que a gente está debatendo para que você aí do outro lado, né, entenda qual é o melhor caminho a seguir. Também deixo na tua mão, né? Se não quiser declarar, Sim. o problema é teu. Aí vai da cultura de cada um, é o que a gente fala, é a cultura de cada um. Mas a gente precisa, sim, que isso seja transparente dos dois lados. Porque é o que a gente está batendo na tecla, que é muito importante. É o financeiro do cliente. Você não declara, você utiliza aquilo ali, utilização alta, o reajuste é enorme, todo mundo perde. Então é um mercado que não é para perder, gente. É um mercado de saúde, a gente lida com vidas. Ô, Jennifer, eu tenho uma pergunta para você aqui. É referente ao seguinte, você acha que a ANS, liberando no hall, o hall de atendimento, gente, a ANS, como eu falei anteriormente, é a Agência Nacional de Saúde, né? Existe um hall, né, de atendimentos e procedimentos previamente qualificados, né, que as operadoras têm que atender, operadoras de plano de saúde, e recentemente entrou vários medicamentos e procedimentos caríssimos, gente. Absurdo, são remédios, medicamentos, você tem ideia, que passam dos 60 mil reais, né? Aí eu pergunto, Jennifer, com essas inclusões, não foi pior para o cliente com a questão do preço? Concordo. Porque essa conta não vai fechar. A operadora vai subir a régua no preço. Vai ficar ainda mais difícil no futuro o acesso a qualquer pessoa no plano de saúde. Eu acho assim, a gente já paga tanto imposto, gente, e isso tinha que ser disponibilizado pela rede pública de saúde, porque não ia onerar o bolso dos clientes de plano de saúde. Quem não entende acha maravilhoso. Vai achar maravilhoso. Agora atende, agora faz pelo plano de saúde, mas foi justamente o que você falou. A conta não bate. Não fecha e alguém precisa pagar a conta. E quem vai pagar a conta? É o cliente. Jennifer, hoje é a nossa estreia, né? O nosso primeiro episódio, o número 1. E estamos aqui muito bem acompanhados, né? A gestão feminina, né? Tão empoderada que a gente fala hoje, né? As grandes mulheres hoje que estão à frente aí das grandes empresas, né? Parabéns a todas vocês, isso é tremendo, né? Essa mudança de cultura, mas a gente tem aí 2 rapazes que estão aí do outro lado da telinha, um está lá em São Paulo, Manu, do Blog do Corretor, né? Manu, do Blog do Corretor, quer deixar uma mensagem aí para a gente no nosso primeiro episódio. Manu vai estar com a gente, é Manuel, tá, gente? É Manuel, Manu é para os íntimos, Manuel hoje é uma das figuras hoje mais renomadas hoje no mercado paulistano, tá? É um nordestino porreta que está no São Paulo há muitos anos, gente, e fazendo um trabalho
magnífico. Então, Emanuel, o Manu vai deixar uma pequena declaração aí para o nosso primeiro pod. Que e ele vai estar com a gente sexta-feira que vem, hein? Aguarde. Presença ilustre, então, né? Ilustre. Vai estar com a gente para falar um pouquinho do cenário paulistano. O que a gente quer é justamente isso no nosso podcast, Unir o Brasil. Né? Vamos lá, Manu. Tá contigo. Meu amigo José Carlos, é um prazer enorme estar aqui participando da estreia do seu podcast. E eu desejo muito sucesso a você, muita audiência, que você consiga conquistar a simpatia, porque a credibilidade você já tem, mas, sobretudo, a simpatia do fluminense, do carioca, para que o seu podcast realmente alcance todos os índices de audiência que você merece. Conte com o blog do Corretor, eu admiro muito o seu trabalho, a sua personalidade, a sua inteligência e o seu carisma. Muito obrigado por poder participar deste momento tão importante na trajetória profissional da sua pessoa. Um grande abraço e conte com o blog do Corretor aqui em São Paulo, viu? Você tem aqui a nossa confiança e a nossa parceria. Um abraço, sucesso. Além de Manu, ficou com ciúme um tal de Menezes. É brincadeira, tá, gente? Menezes, Jennifer, é da Zum 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 Nordeste. Esse cara é uma referência no Nordeste brasileiro e, cara, eu fico impressionado o tamanho do nosso país, o nosso continente. É um continente, né, cara? O Brasil tem coisas que a gente muitas vezes está buscando lá fora e tem aqui. Isso né? é verdade. Né? A gente não dá valor, né? Mas a galera de fora dá valor pra gente, mas a gente não dá valor que a gente tem dentro de casa. Não, tanta coisa boa, né? Olha que eu sou oriundo de grandes poetas. Ainda gosto de ler literatura de cordel. Eu sou das antigas. Mas isso, eu gosto de mas é melhor, sabia? Patativa do Assaré, Ariano Suassuna. São culturas nossas que muitas vezes não são explanada, né? Não são compartilhadas e eu não entendo. São os nossos ouros, né, que a gente tem e muitas vezes nós estamos querendo se americanizar toda hora, buscar a cultura americana, trazer para o Brasil e a gente com tanta coisa rica. Pois é. Tanta coisa boa. Uma dessas é o Menezes da Zum Zum Zum. Zum 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 é uma das maiores agências hoje do Nordeste. Você quer botar um produto na área de saúde de seguro no Nordeste? Joga na mão do Menezes e vai. Tem que jogar na mão do Menezes. E outra coisa, viu? Ele hoje está completando mais uma primavera. Parabéns, Menezes. Parabéns. Menezes vai também deixar um recadinho para a gente aí. Fala, Menezes. Meu querido Zé Carlos, eu estou aqui muito satisfeito, honrado e feliz por poder dar essas poucas palavras para você hoje, que é um dia muito especial, que é a inauguração do seu podcast. Tenho a certeza que será um sucesso. Eu sei que você é uma pessoa que tem capacidade, tem carisma, tem conhecimento e pensa de maneira correta com respeito ao mercado. Então você vai trazer muita coisa boa para a gente, porque nós vamos conhecer as pessoas do mercado, e são essas pessoas que carregam nas suas costas as organizações que beneficiam toda uma sociedade. Eu tenho a certeza que vai ser um grande sucesso de audiência, porque você merece, você tem o empreendedorismo humano nas suas veias. E eu aqui fico torcendo e aprendendo, porque todos nós militamos num mercado maravilhoso. Então, sucesso e um beijo no teu coração, de Menezes do Zum Zum Zum. Jennifer, para a gente entrar para os minutos finais, eu queria que você resumisse um pouquinho para mim como você enxerga o futuro da saúde suplementar no Brasil. Bem diretamente, bem claramente. Eu enxergo assim, uma deficiência muito grande se a gente continuar com a cultura que a gente está hoje em dia. Então, a gente precisa, sim, bater na tecla de novo de transparência. A gente precisa de comprometimento, porque é uma área que cresce, não vai parar de crescer, porque a gente não tem o apoio do governo na rede pública. Então, a gente precisa, sim, da rede privada. A gente precisa zelar por aquilo que a gente tem. Porque se a gente for bater aí fora, o Rio de Janeiro tem tanto hospital particular, tem tanto hospital público, tem uma vasta
área de saúde aqui que a gente pode utilizar com qualidade, com responsabilidade. Então, assim, a gente precisa abraçar e tratar com transparência tudo aquilo que a gente tem em casa. Então, acho que é um mercado promissor demais. Tem tudo para a gente continuar dando certo, tem um atendimento de qualidade e excelência, mas a gente precisa da transparência de todas as partes. Então, a gente trabalhando com responsabilidade, eu tenho certeza que a gente barra muitos países por aí na nossa área da saúde. É isso aí. Então, gente, a gente está chegando aí nos minutos finais do nosso podcast Saúde Brasil. Lembrando que a gente vai estar juntos todas as sextas-feiras. Estamos aí, vamos divulgar nas redes sociais o horário, né, gente? Porque a gente quer todo mundo engajado. E lembrando o seguinte, manda as perguntas para o nosso canal, que a gente vai sempre respondendo nos episódios seguintes, né? Compromisso feito. Compromisso, gente. A gente vai fazendo um programa humanizado, que é para mostrar exatamente a dúvida que a galera tem, porque a gente já sabe o que acontece. Então, às vezes, a gente precisa mesmo ouvir de fora para poder tirar. Então, assim, entre em contato com a gente, sim, manda sua pergunta. A gente vai ter um prazer imenso em te responder. E as dúvidas também? As dúvidas principalmente, né? Isso aí. As dúvidas principalmente, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do coleguinha. Então, é importante que você bote a sua dúvida aqui. Porque às vezes você acha que é boba, não é. É uma dúvida que muita gente tem. Então, assim, vamos colocar a dúvida mesmo lá, vamos tirar as dúvidas, vamos fazer todos os contatos antes de você fechar, porque você pode ter contato com uma pessoa super bacana, mas também pode ter contato com aquela pessoa que só queira ganhar o dinheiro e não visa a sua saúde e o seu futuro. Então, a gente está aqui para isso, para que você não perca dinheiro, não perca tempo e não perca qualidade no seu atendimento. É isso aí. Eu quero agradecer já a você, cara. Foi tremendo estar com você nesse primeiro episódio e acompanhar o teu crescimento. Não é missa de corpo presente, tá? Esses jargões, gente, é porque eu sou um bom nordestino que inventei de morar no Rio de Janeiro há 20 anos. Que bom, não, né? Não perco o sotaque, mantenho ali as minhas referências, né? Todo mundo brinca. Aí está firme, né? Não, e virou já uma marca, né? Já virou. Faço de tudo para manter, né? Então, gente, eu quero agradecer porque vi essa menina, mulher aí crescer no segmento da saúde. Fico feliz. Isso é mais um exemplo que a mulher pode, a mulher deve estar aí nos cargos de executivo hoje das grandes empresas, das grandes corporações. E eu deixo uma referência e uma mensagem que eu vi recentemente do grande poeta Braulio Bessa, né, que é um dos grandes poetas hoje do Nordeste, quando ele diz que as pessoas elas estão em busca de notoriedade. As pessoas elas estão em busca hoje na internet de famosos. A gente precisa estar em busca de pessoas que têm conteúdo. Pois é. Eu acho isso lindo. Foi uma reflexão simples, mas é objetivo. Você vê tanta coisa ruim hoje nas redes sociais e muitas vezes a gente não valoriza o conteúdo. Eu espero que a gente, com o Pod Saúde Brasil, a gente possa levar um grande conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha. Eu quero agradecer ao Manu de São Paulo, blog do corretor, gente, segue, olha, é tremendo. Você quer saber tudo de São Paulo, você que trabalha com corretora, com corretor, você que trabalha com plano de saúde, com seguro, segue o blog do corretor, Manu. Emanuel, um beijo no coração, te amo, cara. E você vai estar com a gente sexta-feira que vem, hein? Olha, gente, se prepare, é sem filtro, tá? O cara é tremendo. Se for pra falar, ele fala mesmo. Então tá igual a gente, então, né? Porque a gente também não tem muito filtro, né? Porque o primeiro a gente fica mais acanhada, né? Mas depois a gente vai soltando e é sem filtro real. Vai que vai. Quero agradecer também ao Menezes. Menezes, um beijão. Que nessa data aí que você tá aí completando mais uma primavera, cara, muito sucesso. Você é um cara do bem, você é um cara que conhece as vísceras do nosso mercado. Você e o Manu hoje faz esse bastidor, né, tremendamente, porque muitas vezes, Jennifer, quando abre as cortinas, né, que a peça é apresentada, só aparece 4 gatos pingados. Já percebeu? Já. Mas, cara, o que tem de gente fazendo a diferença na coxia, né, nos bastidores desse nosso negócio, da saúde suplementar,
é gente de valor, gente que tem conteúdo. Então a gente vai trazer o Menezes também na próxima sexta, é Menezes e Manu. Então a gente vai ter uma briga terrível aqui, né? Vamos ter Rio, vai ser interessante São Paulo isso, hein? E Nordeste, né? Rio porque eu me considero carioca, tá? Mesmo com sotaque. Gente, obrigado. Jennifer, tem alguma consideração para fazer? Gente, vamos... a consideração é que a gente precisa trabalhar sempre com honestidade, seja em qualquer área que a gente atue. Sempre com bastante transparência. E correr atrás, gente. A gente tem os nossos direitos, a gente tem que saber os nossos direitos, a gente tem que saber onde a gente está entrando, a gente está pisando. E é isso, gente. Vamos que vamos. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente está aqui para prestar um serviço aí que a galera não presta, né? Então vamos mudar a frase. Vamos juntos correr na frente. Correr na frente sempre. Deixa eles correrem atrás. A gente sempre corre na frente. Valeu. Saúde, Brasil. Até breve.